Olá, alunos da C31, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma, o professor Anderson de volta, ainda com o Teorema de Pitágoras, para ver quais são as principais aplicações do Teorema de Pitágoras que a gente encontra resolvendo outro tipo de problema. Tá? A primeira delas é a diagonal do quadrado. Por quê? Porque se eu tenho um quadrado qualquer de lado L, um quadrado qualquer de lado L, olha o que acontece aqui. Que está ao lado do meu quadrado. Mede L, certo? A diagonal desse quadrado, lembrando que quadrado, a principal característica dele, todos os lados iguais, todos os ângulos de 90 graus. Se eu pegar a diagonal desse quadrado, ela divide o quadrado em dois triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos vão medir lado, lado, diagonal. Então eu posso saber sempre a diagonal se eu souber o lado e vice-versa. Ok? Quanto vai medir essa minha diagonal aqui? Quanto vai medir essa minha diagonal aqui? A diagonal ao quadrado vai ser o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Certo? A diagonal ao quadrado vai ser 2 lados ao quadrado. Tudo bem? Quadrado eu posso calcular com raiz. E qual é o preço para sair da raiz? Ter 2. Então, o lado pode sair de dentro da raiz. Lado, raiz de 2. Simples assim. Lado, raiz de 2. A diagonal do quadrado é sempre lado, raiz de 2. Como assim? Se eu tiver um quadrado 5, que o lado mede 5, quanto vai medir a diagonal? 5, raiz de 2. E se eu tiver um quadrado de lado 7, quanto vai medir a diagonal? 7, raiz de 2. E se eu tiver um quadrado de lado 9, quanto é que vai medir a diagonal? 9, raiz de 2. Sempre o lado vezes raiz de 2. Certo? Por quê? Porque eu calculei aqui pelo meu Teorema de Pitágoras e encontrei que a diagonal do quadrado é sempre o lado vezes raiz de 2. Tudo bem aqui? Conseguem enxergar que essa diagonal ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo? E ela ao quadrado é o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado? 2 lados ao quadrado. Lado ao quadrado é lado vezes lado. Se eu tenho L vezes L, pode sair de dentro da raiz. Ó. L vezes L vezes 2. O L sai, o 2 fica. Certo? O lado sai de dentro da raiz, o 2 fica dentro da raiz, é sempre o lado raiz de 2. Sempre lado raiz de 2. Tranquilinho? Copia aí. Dá-lhe o pause. Olha só. Segunda coisa que a gente vai ver aqui é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo. O que é a diagonal do cubo? É essa corda aqui dentro do cubo, ó, que começa lá numa ponta superior e termina aqui numa ponta inferior, passando lá por dentro do cubo. Ela começa nesse vértice e termina nesse vértice,
passando lá por dentro do cubo. Ela vem lá de trás, em cima, até aqui à frente, embaixo, atravessando a figura lá por dentro. Lá por dentro da figura. Certo? Como é que eu vou enxergar algo para calcular a diagonal desse cubo? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aquele lado lá do fundo lá, ó. Aquele lado não. Aquela aresta lá do fundo lá, ó. Essa aresta lá do fundo, ela mede lado. No cubo todo mundo tem a mesma medida, né? Todas as arestas medem a mesma coisa. E olha só, nessa face aqui, ó, eu tenho uma diagonal. E essa diagonal eu acabei de calcular aqui, ó. Quanto que ela mede? Lado raiz de 2. E vocês conseguem enxergar aí que isso aqui, ó, é um ângulo reto? A base e a lateral de um cubo fazem um ângulo reto? Então tá barbado. Porque, ó, eu tenho um triângulo que é lado raiz de 2 e a minha diagonal. E se eu tenho isso, eu posso mais uma vez aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu tirei essa figura dali de dentro, ó. Eu acho melhor, inclusive, eu fazer com as mesmas cores para vocês enxergarem o que é cada uma das partezinhas. Ó, eu vou pegar aquele lado lá como se estivesse cortando uma fatia do meu cubo, ó. Com essa diagonal ali. E aqui vai estar a diagonal do cubo. Deu para enxergar melhor agora? Provavelmente sim, né? Então, olha só. A diagonal do meu cubo vai ter que ser o L ao quadrado mais o L raiz de 2 ao quadrado. A diagonal do meu cubo ao quadrado, do meu cubo ao quadrado, vai ter que ser L ao quadrado mais L ao quadrado vezes 2. A diagonal do meu cubo ao quadrado vai ser 3 lados ao quadrado. Já está barbada, ó. Raiz de 3 lados ao quadrado vai ser lado raiz de 3. Então, eu aplico o Teorema de Pitágoras e consigo enxergar que a diagonal do cubo sempre será lado raiz de 3. Quer dizer, então, senhor, que se eu tiver um cubo com lado 4, que a aresta dele mede 4, eu posso ter certeza que a diagonal desse cubo vai medir 4 raiz de 3? Posso. A diagonal deste cubo vai medir 4 raiz de 3. Certinho? Diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Diagonal do cubo, lado raiz de 3. Tranquilo? Vamos ver mais uma aplicação. Pause para copiar essa aí. A terceira e última aplicação que a gente vai ver é a altura do triângulo equilátero.
que é um triângulo equilátero mesmo? Todos os lados são iguais. Então, se eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, ele vai ter 3 ângulos iguais. E a altura dele vai dividir esse lado em 2 partes iguais. Lado dividido por 2, lado dividido por 2. Certo? Então, olha só. Se eu recortar esse triângulo, eu vou ter aqui a altura, aqui o lado e aqui o lado dividido por 2. Recortei ele, ó. Trouxe ele para cá. Certo? Olha só, não ficou um triângulo retângulo? Isso aqui não é a minha hipotenusa? Cateto e cateto? Então vamos lá. Lado ao quadrado é a altura ao quadrado mais o lado sobre 2 ao quadrado. Agora a gente vai ter que mudar de lado, né? Porque eu quero saber o H. Eu quero saber a minha altura. É a altura que eu estou procurando. O H ao quadrado mais o lado sobre 2 ao quadrado tem que ser o lado ao quadrado. Tá no lugar errado? Vamos ajeitar. A altura ao quadrado vai ser o lado ao quadrado menos o lado sobre 2 ao quadrado. Agora eu posso calcular. Lado ao quadrado menos lado ao quadrado sobre 4. Eita, Sor, fração, é isso mesmo? É isso mesmo. Hã? É isso mesmo? Mesmo. Só que aqui, ó, vou fazer por fração equivalente, tá? 4 dividido por 4 não é 1? É, né? Mudou isso aqui? Não. Continua sendo 1L ao quadrado. E já ficou com o mesmo denominador. Então, isso aqui vai dar 3 lado ao quadrado sobre 4. Esse quadrado vai ser a raiz, ó. Raiz de 3 lado ao quadrado sobre 4. Vamos ver quem é que consegue sair? O lado consegue. O 4 também consegue. Quanto é que é a raiz de 4? 2. O 3 consegue? Não consegue. Então, a altura do triângulo equilátero sempre vai ser o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. O lado vezes a raiz de 3 dividida por 2. Certinho? Que dá todo o cálculo. Mais fácil fazer todo esse cálculo ou mais fácil lembrar disso? Vocês que decidem. Eu confesso que volta e meia tenho que fazer todo o cálculo porque me esqueço. Ah? Se vocês acharem que é tranquilo fazer pelo cálculo, vai lá e faz. Se acharem que é melhor gravar isso na memória de alguma maneira, vai lá e grava na memória. Certo? Vamos resumir, emendando então os vídeos que deu um probleminha no vídeo anterior. Caso não tenha dado pausa para copiar, volta um pouquinho, tá? Um resumo. A diagonal do quadrado sempre vai ser o lado raiz de 2. A diagonal do cubo sempre vai ser a aresta raiz de 3. A altura do triângulo equilátero sempre vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, como atividade, responde essas 4 perguntas. Qual é a diagonal de um quadrado de lado 5 centímetros? Qual é a diagonal de um quadrado de lado raiz de 2? Qual a diagonal do cubo de aresta 10? E qual a altura do triângulo equilátero de lado 10 centímetros? Ah? Pensa nessas fórmulas, opera, encontra o resultado, faz a fotinho, me manda e tá tudo ok. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Dessa vez, olha o pause.